Olá, meus amados e queridos irmãos. Nesta manhã abençoada, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos, nesta manhã de hoje, que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo e poderoso. Eu quero nesta manhã compartilhar com nossos irmãos uma palavra abençoada, vinda diretamente do coração de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, palavra do Senhor que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, e sobre todas as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Meus amados, quando Deus criou o homem, Deus o abençoou. Deus abençoou de uma maneira tão poderosa que pôs o homem no jardim do Éden. O próprio Deus criou o jardim para o homem para desfrutar de tudo que Deus havia os entregado. E esse homem se chamava Adão. E Deus abençoou Adão e deu a oportunidade para Adão. O versículo 19 do capítulo 1 diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Quando Deus formou da terra os animais do campo, Deus chamou Adão para compartilhar, para que o mesmo fosse responsável por toda aquela criação. Deus havia entregado para Adão. Agora escuta esta palavra. Olha o privilégio que o homem estava tendo no jardim. Quando Deus nos chama, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele faz com que o nosso celeiro venha se multiplicar. Deus, Ele faz com que a nossa família venha ser abençoada. Desde que eu e você prosseguimos na palavra, andando, caminhando na direção de Deus. Mas Adão, ele teve esta oportunidade de dar um nome aos animais, teve esse privilégio de dominar, porque Deus diz assim: dominai-os e frutificai-vos. Essa oportunidade, esse privilégio. Adão desfrutava de uma presença maravilhosa com Deus. Deus falava com Adão, Adão ouvia a voz de Deus. É bom ter o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo.
É bom ter o privilégio de quando oramos, jejuamos, pagamos o preço e Deus nos dá aquela resposta que nós tanto precisamos para aquele momento, para aquela hora. É tão bom. É tão bom compartilhar com a igreja, com o vizinho, com parente, dizendo: irmãos, eu estava enfermo, eu estava precisando de uma porta de emprego, e eu orei, paguei o preço, e Deus falou comigo, Deus usou um profeta para dizer que a porta vai se abrir, e a porta abriu. É um privilégio desfrutar da presença de Deus. É um privilégio quando você vai para a igreja com aquela convicção que Deus vai operar, e Deus opera, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, há salvação de alma. Você volta daquele culto com o coração regozijado, alegre, por ter ouvido a presença de Deus, por ter visto Deus operar. Por que eu estou dizendo tudo isto? Porque Adão desfrutava de toda a maravilha de Deus. Mas observando o texto sagrado, no capítulo 3 do livro do Gênesis, disse assim a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? No meio desse privilégio, nós precisamos vigiar. Quantas pessoas não têm vigiado? Quantas pessoas acabaram sendo seduzida ou seduzido pelo inimigo? Porque é num período de bênção, num período de maravilha, de bonança, a glória de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos vigiar. A serpente, o diabo, ele colocou uma dúvida na mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Esse texto é muito poderoso, porque aqui no capítulo 3, nós observamos o diabo trabalhando com a dúvida. No meio da caminhada, existem pessoas que começam a duvidar de Deus, começam a duvidar da existência de Deus. O diabo havia colocado essa dúvida no coração da mulher que o próprio Deus havia dado a Adão, porque o Senhor havia plantado um jardim e o Deus disse: não comereis de toda árvore da ciência, do bem e do mal, mas comereis somente daquilo que eu os der. Mas a serpente colocou a dúvida no coração de Eva. Que dúvida foi esta? É assim que Deus disse?
É uma dúvida. É uma dúvida. É uma dúvida muito forte. A serpente diz: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que num dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher, nesse momento, ela foi seduzida pela voz do inimigo. Ela foi seduzida pela voz do adversário. Qual é o propósito do nosso inimigo? É fazer com que eu e você viemos a abandonar, nos afastar da presença de Deus. Tem pessoas vivendo hoje como se Deus não fosse voltar. Porque já ouviram tantas palavras acerca da vinda de Deus, o Senhor, em buscar a sua igreja. E este povo que não crê, estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Porque o diabo tem colocado dúvida no coração. A ciência, outrora, tem contribuído, tem colocado dúvida de que Deus não criou os céus e terra e que houve uma evolução do Big Bang. Tem muitas pessoas que têm se baseado na ciência para não acreditar que Deus criou céus e terra. Muitas pessoas que vão à igreja são motivo de deboche para algumas que já foram e hoje não são mais cristãos, que diz: esse negócio de ser crente é conversa fiada. Esse negócio de ir para a igreja, dar dízimo ao pastor, enriquecer o pastor, deixa disso, para com isso. É uma dúvida. É uma dúvida que começa a brotar no coração. E se nós formos dar ouvido, nós vamos nos afastar da presença de Deus. A serpente, ela colocou a dúvida no coração da mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Agora, veja o que acontece. Que a serpente, ela foi mais astuta, como está sendo hoje também, nos dias de hoje. Porque ela conseguiu seduzir a mulher. No versículo 6, diz a palavra do Senhor: e havendo a mulher, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu esposo, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira, que fizeram para si aventais. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Nem tudo que é agradável aos olhos é bom. Está ouvindo, queridos? Nem tudo que é agradável aos olhos é bom. Nem tudo que chama a atenção é bom.
Às vezes você está andando pelo campo e aí você se depara com aquela árvore bonita, cheia de frutos, frutos bonitos. Os seus olhos se agradam. E aí você vai pegar aquela fruta para comer, de repente é um veneno. Porque nem tudo que chama a atenção é bom. Aquilo que foi agradável aos olhos era algo que iria destruir a vida deles. Era algo que ia separar Deus deles. Era algo que ia afastar a presença de Deus da vida deles. Observando o texto, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa que o pecado faz na vida de um cristão é separar-se da presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Aqui nós encontramos Adão e Eva se escondendo da presença de Deus. Deus vê todas as coisas. De forma nenhuma nós iremos nos esconder para que Deus não venha nos achar, porque Deus é um onisciente. Tem muitas pessoas que têm se escondido. Há uma coisa que você precisa fazer é ser responsável pelos seus atos. Tem pessoas que não são responsáveis pelos seus atos. Aprenda a ser responsável pelos seus atos. Aprenda a reconhecer os seus próprios erros. O versículo 9 do capítulo 3, a palavra do Senhor diz, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Onde estás? Sabe, quando um filho erra, quando o filho se esconde do pai, o pai já sabe de tudo. Mas o pai quer ouvir do próprio filho, assim foi Deus. Deus já sabia de tudo, mas queria ouvir a sinceridade de Adão. Deus quer ouvir de você, meu irmão. Deus quer ouvir de você, minha irmã. Se você foi homem, se você foi mulher para pecar, aprenda a ser homem para assumir os seus erros. Aprenda a ser mulher para assumir os seus erros. Para de querer dar desculpa. Para de querer dar desculpa. Por mais que você tente se esconder, você pode esconder dos homens, você pode esconder do teu parente, você pode se esconder do teu vizinho, mas da presença de Deus não há como se esconder. No versículo 10 ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus diz, quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela que me deu da árvore e comi. Tem pessoas colocando a culpa no parente, no vizinho. Foi o que eu disse. Assuma os seus erros, assuma as suas falhas diante de Deus e peça misericórdia, porque Ele vai perdoar os seus erros, vai perdoar os seus pecados.
Naquele momento, Deus matou um cordeiro e fez vestes, e eles vestiram-se. E ambos ficaram purificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo perdoa pecado. Confesse as suas falhas, confesse os seus erros diante da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado.